Muito bem, senhoras e senhores, olha a gente aqui pela última vez aqui nesse preparatório para o concurso, certo? Muita gente aí já é, nos últimos, né, nos últimos acordes antes da prova, fazendo aquela relida, né? Uns passaram o dia em cursos e por aí. Eu prometo que hoje é rápido, só um lembrete, só uma lembrança, né? Para amanhã você que vai encarar a redação aí, certo? Vamos dar aquela chaleada que a gente gosta de toda a aula, certo? E é o seguinte, pessoal, vamos começar do começo, direto ao ponto, sem enrolação. Como eu disse a vocês sempre, cara, o que vai colocar você dentro do cargo que você almeja é a redação, não tenha dúvidas. Parabéns você que estudou legislação, muito bem. Parabéns você que estudou gramática, mas mais parabéns ainda para quem se dedicou mais à redação, certo? Nós estamos aí, ó, tempo esgotado praticamente, né? Prova é amanhã, então não adianta você ficar se matando hoje, até porque tem que estar descansado, descansada para amanhã, certo? Lembrando, né, nossa redação aí vale 40 pontos, cara, de 80 da prova toda, né? Então vamos investir naquilo que realmente rende, certo? Então eu trouxe aqui duas lembranças fundamentais para você antes da prova. Para quem ainda não está tão seguro e coisa e tal, tem as outras aulas, né, que tá tudo aí no canal, você pode ver novamente, quantas vezes você quiser e coisa e tal, né? Mas hoje mesmo, assim, um toquezinho, beleza? Comecemos pelo título. Vamos lembrar, isso está na aula anterior, mas vamos lembrar. O título é o seguinte: você não fazer o título, você já perde 5 pontos logo de cara. Assim diz o edital. E, né, se você fizer, você não ganha nada com ele. Pô, mas que injustiça! E alguém falou para você que a vida é justa? Pois é. Então veja aqui comigo. Título. Você, olha o mouse, não põe ponto final. Letra maiúscula somente no início da oração. Lógico, se tiver aqui no meio um substantivo próprio, você põe letra maiúscula. Mas letra maiúscula só, porque tem gente que tem, né, põe no título todas as primeiras letras das palavras com letra maiúscula. É errado. Letra maiúscula só a primeira ou substantivo próprio e sem ponto, né? Posso fazer o tema uma pergunta? Claro, olha aqui, a educação é a solução, né? Aí você inicia o texto respondendo a pergunta. O que não pode, de jeito nenhum, nem no título e em momento algum da dissertação, é ponto de exclamação. Na outra aula eu expliquei por quê, né? Ponto de exclamação é uma marca de emoção, e o texto dissertativo argumentativo ele é um texto impessoal, certo? Então não cabe essa pontuação em momento algum do texto. Beleza, pessoal? Então, o título dessa maneira como está aqui, certo? Centralizado, bonitinho e coisa e tal. Tem gente que prefere colocar o título ao final, né? A partir daquilo que está no texto, faz uma relação lá com alguma coisa já colocada no argumento. O grande problema, para alguns, é na hora da correria, na hora do nervosismo, você tem uma prova para fazer ainda, né? Você vai lá e esquece de pôr o título. Problema, hein? 5 pontos a menos, né? E vamos lembrar sempre, não sou eu que estou falando, que você gosta de redação, por isso. Meu querido e minha querida, vai lá ler o edital e você vai ver. A redação é a metade da nota da prova, beleza? Então é o seguinte: é óbvio que você vai começar pela redação. Por uma razão muito simples, você está descansado. Muitas vezes o concurso não é só uma prova de avaliar o seu conhecimento, é muitas vezes de avaliar o seu psicológico, de avaliar o seu físico. Porque em dado momento da prova, quem aqui nunca passou, hein? Que atire a primeira pedra. Nunca passou de, meu, tem uma hora que você se enche tanto daquele ambiente de prova que, né, você quer sair andando. Se antes o verbo era fazer, né, a prova, agora o verbo é correr, fugir, sumir. Eu sei que muitos já passaram por isso. Por isso que você vai fazer a redação em primeiro. Primeiro, porque ela vale mais. Segundo, que você está descansado, certo? Por isso que você vai começar por ela. Ah, mas eu não gosto de redação. Ora, você vai reclamar lá com a pontuação da prova? É a que vale mais, não é? Siga o mestre, por favor. Não vá viajar na maionese. Eu vou mudar a tela aqui agora, porque eu trouxe uma coisa aqui para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Opa, cadê aqui?
Só um minuto. Tô parecendo aqueles professores durante a pandemia, lembram-se? Ficava se atrapalhando na hora de colocar o material. Opa, já me achei aqui, hein? Depois de tantos meses. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui foi uma redação que eu fiz, né? Como gabarito uma vez. Inclusive, isso aqui foi do Enem de 2021, né? No cursinho que eu trabalhava na época. Nós tínhamos que corrigir a prova ao vivo, transmitida pela internet. Era uma loucura isso aqui, né? E eu, imediatamente assim que soube o tema, fiz a redação para postar já no site do colégio, lá e coisa e tal, certo? O que eu quero mostrar com vocês? Hoje eu separei por cores, certo? Pessoal, sem segredos, sem delongas. Veja, redação, uma boa dissertação, ela sempre tem 4 parágrafos, certo? Em preto aqui, a introdução. Em azul aqui, o desenvolvimento. Em vermelho, a conclusão. Eu já avisei em outras aulas, lembrando, quem quer dar uma relembrada, quem quer ver novamente para ter mais certeza, veja as outras aulas, principalmente a aula 1, que é sobre o texto dissertativo, certo? Uma redação dissertativa, geralmente, ela se faz em 4 parágrafos. Só que não é apenas introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem uma introdução com a apresentação da tese, a tese é a sua ideia central, certo? Aqui, 2 argumentos, né, envolvendo a atualidade e o tema. Já vou falar sobre isso. Por último, uma conclusão com alguma proposta, né, não digo solução, uma proposta de intervenção. Ou seja, suponhamos que, beleza, agora você é o rei do mundo. Você, como rei do mundo, diante do problema apresentado na proposta, o que você faria? O que você tem a propor? Né? O tema é evasão escolar. O que você pode fazer? O que você sugere? O tema é violência na escola. O que você sugere? Deu para entender? E uma dica que eu dou impagável é a seguinte, né? Você vai, a introdução legal, você vai fazer lá a apresentação da tese, né? Vai fazer um percurso histórico, lembrando, percurso histórico não é falar datas, Napoleão, Cleópatra. Percurso histórico é você falar como aquele tema, aquele problema era tratado antes. Vamos lembrar, por exemplo, questão do socioemocional, que foi um dos temas que trabalhamos aí, né? Antigamente era algo que simplesmente não existia, não se falava. Você tinha uma educação voltada a conteúdos, né? O aluno que aprendeu, ótimo, que não aprendeu, dane-se, e por aí vai. Era assim, né? Habilidades socioemocionais, ou como se diz no mercado hoje, as tais das soft skills, né? Essas habilidades mais finas, isso nunca foi trabalhado na escola e hoje, né? É um item aí, é muito importante no currículo atual, certo? Isso é percurso histórico. Acabou, né? Sem data, só falar como o problema era antes. Então você tem lá uma introdução, né? Os 2 argumentos, por que 2 argumentos? 2 argumentos bem detalhados. Se você faz 5 argumentos, primeiro que você não tem espaço para isso. O máximo são 30 linhas. Se você fizer 5 argumentos, é óbvio que eles não estarão aprofundados. E numa dissertação, o argumento tem que estar aprofundado, né? E por último, né, a conclusão que eu já falei com a proposta de intervenção. Agora eu quero deixar aqui, né, olhando nos seus olhos, vou até deschariar aqui para falar sobre isso. Meu, entenda uma coisa. Você que vai fazer esse concurso, você é professor. Eu estou na Seduc, eu não sei. Não, não há problema. Você é professor. E você estando na Seduc também, você teve contato com muita coisa. Então, qual é o grande segredo? O que vai fazer a diferença? O detalhe tão pequeno de nós dois, que vai colocar você no cargo. É você pegar o tema, que é um problema social, atual, educacional, associar esse tema com a realidade. E esta realidade é algo que você sabe de cor e salteado. Meu querido, minha querida, sabe quem eu quero na sua redação? Eu quero Jacó, eu quero Lúcio, eu quero Meirelles, eu quero Jorge. Sabe aquele aluno
aquele aluno que você lembra que deu aquele problema relacionado a socioemocional, ou a evasão, ou a tecnologia na escola e por aí vai. Sabe aquele caso que você vivenciou, que muitas vezes você lidou diretamente, intimamente com esse caso? É esse caso que tem que estar na sua redação. Você, eu, por exemplo, eu me vejo como professor. Quando eu dou aula, cara, eu dou aula em um dos colégios que eu dou aula de uma matéria muito ingrata para jovens, que é literatura. Pensa, eu tô ali com jovens de 15 e 16 anos. O cara tá pensando em beijar na boca, em festa, em comprar um celular novo, em viajar, na viagem de formatura, ou seja, tudo menos eu. Né? Aí tô eu lá na primeira aula, 7:30 da manhã, falando de Gregório de Matos e o barroco brasileiro. Irmão, quem que vai querer me ouvir? E aí, qual é o lance? Qual é o pulo do gato? É associar aquilo com 2023, com o dia a dia, né? Então, por exemplo, eu pego, né, não falando do Gregório de Matos, mas pegando, por exemplo, Padre Antônio Vieira, que é do Barroco também, né? E eu leio o Sermão dos Peixes e associo aquilo com a realidade, fazendo um paralelo, o moleque pira na aula e acaba se interessando por isso, certo? É assim que eu dou aula de literatura há trocentos anos, com muito sucesso, graças a Deus, né? Por quê? É esse lance, porque se eu ficar só na teoria, aquilo vai ter pouca profundidade e o principal, pouco significado para o aluno. A mesma coisa é a sua redação, né? Na hora que o corretor for pegar lá, que ele vê que você associou aquele problema, o problema que vocês vão ver é muito Brasília, é muito macro. Entenda o macro, a coisa. Você associar esse macro com o universo micro, como eu disse, aquilo que você viu lá no Laura, aquilo que você viu lá no Francisco Martins, aquilo que você viu lá no Duque, certo? Aquilo que vocês viram na preparação do currículo, aquilo que vocês viram lidando com uma mãe, com um filho de inclusão, e fora outros trocentos casos que todos vocês já vivenciaram. Ninguém aqui é novato na educação. Todos vocês já viram de tudo um pouco. Então agora é a hora de pegar esse tudo um pouco e trazer para dentro da redação. Esse que você vivenciou é o micro. Associando com o macro, que é o problema, a vaga é sua, certo? O argumento é o que sustenta a sua tese. E um argumento bem exemplificado, lembrando sempre, claro, em terceira pessoa. Você não vai colocar, né? Uma vez eu vi num colégio que eu sou AP, aí não, né? Não quer me ferrar, pelo amor de Deus, né? Você vai falar em terceira pessoa, né? Meio que à distância, mas exemplificando aquilo que vocês conhecem bem. Teve gente aqui que entregou redação para mim nesse preparatório, que eu falei exatamente isso. Você que está me vendo aí, você sabe disso, né? Associa a sua experiência pessoal, a sua vivência, que não é pouca, beleza? E traga para dentro da redação. Isso é o que vai fazer a diferença. A teoria do artigo 206, o artigo 5º, a Convenção de Salamanca, isso está nos livros, isso todo mundo sabe. Agora, associar essa legislação, esses casos que a gente lê nos livros da Emília Ferreiro, e associar ele com o Jorge, associá-lo, né, com lá o Jacó, lá com o Mauro, com o Sebastião, esse é o segredo, esse é o pulo do gato. Essa é a dica final que eu deixo, né? Vou até aqui dar uma última aqui para a gente finalizar essa aula. Como eu prometi, uma aula curta, certo? Mais para a gente aí, né? Ir para a prova com a lembrança fresca, certo, pessoal? Eu espero que dê tudo certo para vocês, né? Desejo do fundo do coração. Tomara que caia um tema que a gente tenha trabalhado aqui para facilitar para vocês. E ano que vem, certamente, após o seu novo cargo, você vai falar: pô, Daniel, vou até te chamar para um churrasco em casa depois que eu conseguir a vaga, nessa tua casa nova, que você vai comprar só com o 13º do seu cargo novo. Certo, meu querido? Certo, minha querida? Eu desejo, sinceramente, boa sorte, né? Afinal, estamos aí todos no dia a dia, são meus colegas, pessoas que eu convivo, né? E espero que dê tudo certo para vocês. E segunda-feira a gente conversa sobre essa prova, certo? Que a força esteja com vocês. Fui! Uau!